Boa tarde, meus queridos. Meu nome é Antonia. Tenho 83 anos agora, mas minha história começa há muito tempo. Em 1940, quando nasci numa cidadezinha chamada Santa Cruz, no interior. Antes de continuar, queria pedir para você que está me assistindo agora que deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando minhas histórias com vocês. Nossa casa era pequena, de madeira, com um quintal grande, onde minha mãe cultivava algumas verduras. Éramos 4, meu pai Ramiro, minha mãe Marisa, meu irmão Eduardo e eu. Eduardo era 2 anos mais velho que eu, nascido em 1938, desde que me entendo por gente. Percebi a diferença no olhar do meu. Para Eduardo, era um olhar de orgulho, de esperança. Para mim, bem, para mim era como se eu fosse apenas um detalhe, algo que existia por acaso. Meu pai trabalhava numa pequena mercearia que pertencia à nossa família. Há 2 gerações, era um homem rígido, de pouca palavra. Não era violento naquela época, mas também não era carinhoso. Pelo menos não comigo. Com Eduardo era diferente. Esse menino vai levar nosso nome adiante. Ele disse às visitas: vai estudar. Vai fazer essa mercearia virar um comércio grande. Tem a inteligência do meu avô. Eduardo realmente era inteligente. Aos 10 anos, já ajudava nas contas da mercearia. Conhecia todos os fornecedores pelo nome, sabia o preço de tudo. Eu tentava ajudar também. Arrumava as prateleiras, varria o chão, mas nunca recebia o mesmo reconhecimento. Isso é serviço de mulher mesmo. Meu pai resmungava quando me via trabalhando. Nunca um obrigado, nunca um tá bonito. Minha mãe era uma mulher doce, mas submissa. Tentava equilibrar as coisas quando podia. Me abraçava escondido, me ensinava a costurar. A cozinhar. Um dia você vai ter sua família, Antonia, e vai ser uma ótima dona de casa. Ela disse, era o futuro que ela conseguia imaginar para mim, o mesmo que ela teve em 1955. Quando eu tinha 15 anos e Eduardo 17, as coisas começaram a mudar. Meu irmão emagreceu muito em poucos meses. Sentia dores nas pernas. Tinha febres constantes. A princípio, meu pai achou que era preguiça. Homem não fica doente por qualquer coisinha. Ele disse, mas quando Eduardo desmaiou na mercearia, em pleno sábado, dia de maior movimento, não teve jeito. O Dr. Jamil, o único médico da cidade, veio até nossa casa, examinou Eduardo, fez perguntas, pediu para ficarmos a sós com ele. Quando saímos do quarto, minha mãe já estava chorando. Encostei o ouvido na porta e ouvi palavras soltas: leucemia, avançado, capital, tratamento caro. Naquela noite, meu pai não dormiu, ficou na varanda, fumando um cigarro atrás do outro. Na manhã seguinte, sem me dizer nada, começou a fazer uma lista de coisas para vender. Primeiro foram objetos pequenos. O rádio que tínhamos acabado de comprar, o relógio de parede que era da família há anos, as joias simples de minha mãe. Depois, partes do estoque da mercearia foram vendidas a preço de banana. Eduardo foi levado para a capital pela primeira vez 1 semana depois. Fiquei em casa com minha mãe, que rezava o dia inteiro. Quando voltaram, 3 dias depois, meu pai parecia ter envelhecido 10 anos. É caro demais. Foi tudo o que ele disse antes de se trancar no quarto com uma garrafa de cachaça. Nos meses seguintes, vi nossa vida desmoronar. A mercearia foi vendida para um comerciante da cidade vizinha. Nossa casa foi hipotecada. Eduardo ia e voltava da capital, cada vez mais fraco, mais pálido. E junto com sua saúde, ia embora também
o pouco de brandura que meu pai tinha. Comecei a perceber que ele mal olhava para mim agora. Quando o fazia, parecia haver raiva em seus olhos, como se minha simples existência o irritasse. Uma vez, quando tentei ajudar Eduardo a comer, meu pai arrancou a colher da minha mão com tanta força que deixou marcas nos meus dedos. Você não sabe fazer nada direito. El grito. Eduardo teve uma hemorragia intensa e antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, se foi em nossos braços. Tinha apenas 18 anos, tantos sonhos, tanto futuro pela frente. O enterro foi pequeno. Apenas algumas pessoas da cidade, em silêncio constrangido. Quando voltamos para casa, vazia de Eduardo. De dinheiro, de esperança. Algo quebrou dentro do meu pai, de forma irreversível. Ele me olhou pela primeira vez em dias, e o que vi naquele olhar me gelou até os ossos. Por que você? Ele perguntou com a voz embargada pelo álcool e pela dor. Por que você está viva e ele não? O que você vai trazer para esta família? Que futuro você tem? Ele era útil, ele era importante. Você é só mais uma boca para alimentar. Aquela noite marcou o início dos piores anos da minha vida. A inocência da minha juventude morreu junto com meu irmão, enterrada sob o peso das palavras cruéis do meu pai e do que viria depois. Os dias que se seguiram ao enterro de Eduardo foram como um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Nossa casa, antes, um lugar simples, mas tranquilo, transformou-se numa prisão de silêncio e raiva. Minha mãe chorava pelos cantos, culpando-se por não ter conseguido salvar nosso filho. Meu pé? Ah, meu pé. Mudo completamente. Lembro-me do primeiro tapa que recebi. Foi uma semana após o enterro de Eduardo. Eu tinha preparado o jantar, uma sopa rala, com os poucos ingredientes que tínhamos. E chamei meu pai para comer. Ele olhou para o prato, para mim, e, num movimento rápido, virou a mesa. Isso é comida para porco. Eduardo nunca comeria essa porcaria. Grito. E antes que eu pudesse reagir, senti o impacto da mão dele no meu rosto. Caí contra a parede. O gosto de sangue na boca, minha mãe assistiu a tudo petrificada. Não a culpo, ela estava destruída pela dor. Esgotada pelos meses cuidando de Eduardo, eu estava assustada com o que meu pai havia se tornado naquela noite. Enquanto limpava meu rosto machucado, ela sussurrou: não o provoque, filha. Ele está sofrendo. Em setembro de 1956, as coisas pioraram drasticamente. Meu pai perdeu o pouco trabalho que ainda conseguia como ajudante no armazém. O dono disse que ele bebia demais para ser confiável. Naquele dia, ele chegou em casa tão bêbado que mal conseguia ficar em pé. Encontrou-me arrumando algumas roupas velhas de Eduardo que minha mãe queria doar. O que você pensa que está fazendo? Berrou, arrancando as roupas das minhas mãos. Essas roupas são dele? Dele. Você quer se livrar de tudo que era dele. Já não basta ele ter morrido enquanto você, inútil, continua aqui. As coisas que ele disse depois são difíceis de repetir. Mesmo depois de tantos anos, palavras cruéis que nenhum pai deveria dizer a uma filha. Naquela noite, ele me puxou pelos cabelos até o quarto que era de Eduardo. Me trancou lá e disse que eu não merecia nem mesmo o pequeno espaço que tinha na casa. Os meses que se seguiram foram um ciclo interminável de abusos físicos. Sim, mas os verbais eram ainda piores. Eduardo teria 19 anos agora, estaria trabalhando, trazendo dinheiro para casa. Se fosse você no caixão, ainda teríamos esperança. Você é um desperdício de comida, de espaço, de ar. Comecei a acreditar naquelas palavras.
Talvez eu realmente não merecesse estar viva. Parei de ir à escola depois que apareci com um olho roxo e a professora fez perguntas demais. Meu pai disse que estudo era desperdício para meninas mesmo. Vai casar. Ter filhos e ser sustentada pelo marido, para que saber ler? Em março de 1957, completei 17 anos. Ninguém se lembrou, nem mesmo minha mãe, que a essa altura vivia num mundo próprio de tristeza naquele dia. Encontrei-a olhando uma antiga foto de Eduardo, sentei-me ao lado dela e pela primeira vez em meses, ela falou comigo como se realmente me visse. Antônia, você precisa sair daqui, sussurrou, olhando nervosamente para a porta, temendo que meu pai voltasse do bar a qualquer momento. Ele não vai melhorar e tenho medo do que possa acontecer com você. Foi a primeira vez que alguém reconheceu em voz alta o que eu vivia. Por um instante, senti uma pontada de esperança. Mas logo veio a realidade. Para onde eu iria? Sem estudo completo, sem dinheiro, sem família, além deles. Não posso deixar você sozinha com ele. Mãe, responde. Ela segurou minhas mãos com uma força que não demonstrava há muito tempo. Estou doente. Filha, o médico disse. Não importa, mas não tenho muito tempo. E se algo te acontecer por minha culpa, por eu não ter forças para te proteger, não terei paz, nem na morte? Só então percebi como ela estava magra, amarelada, tão consumida pela dor de perder Eduardo que eu não tinha notado que ela mesma estava morrendo. Dio, opus Dio, à minha frente. Nas semanas seguintes, comecei a guardar pequenas quantias de dinheiro, algumas moedas do troco do pão, um trocado que consegui lavando roupa para a vizinha. Em segredo, minha mãe me deu sua aliança de casamento, a única coisa de valor que meu pai não tinha vendido. Em maio, minha mãe piorou drasticamente. É tuberculose silenciosa. Agora, a fazia tossir-se, meu pé, em sua bebedeira constante. Nem parecia notar. Emmanuel, ele chegou tão embriagado que confundiu meu quarto com o dele. O que aconteceu depois ainda me atormenta em pesadelos. Acordei com o peso dele sobre mim, seu hálito de cachaça, me enjoando, suas mãos calejadas e brutais, rasgando minha camisola, seus olhos. Aqueles olhos que um dia amei e temi, agora estavam vazios de tudo, exceto ódio. Lutei, gritei, mas ele era muito mais forte. Você não serve nem para isso. Ele murmurou depois, saindo do quarto, me deixando quebrada de formas que um corpo jovem não deveria ser. No dia seguinte, mal conseguia andar de dor. Minha mãe viu meu estado e, naquele momento, algo mudou nela. Com uma força que não demonstrava há meses, levantou-se da cama. Juntou o pouco que tínhamos escondido e me entregou uma sacola pequena. Vá para São Paulo, procure minha prima Celeste. Ela trabalha na casa de uma família rica. Talvez consiga algo para você. Não volte, não importa o que aconteça. Prometa. Promete. Chorando, beijei sua testa febril pela última vez e saí pela porta dos fundos enquanto meu pai dormia, embriagado. Caminhei por horas até a estação de trem mais próxima, à beira da estrada. Cada passo doía, não apenas pelo abuso da noite anterior, mas por estar deixando minha mãe para trás. O bilhete mais barato para São Paulo consumiu quase todo o nosso dinheiro guardado. Sentei-me no último vagão, entre galinhas e sacos de feijão. Quando o trem começou a se mover, senti um misto de terror e alívio. A los 17 anos, estava sozinha no mundo. Não sabia se encontraria a tal prima Celeste. Não sabia se sobreviveria numa cidade grande. Não sabia se minha mãe aguentaria mais um dia com meu pai.
A única coisa que sabia era que não podia voltar naquela viagem de 12 horas, encolhida, num canto do vagão, com fome e dor. Fiz uma promessa a mim mesma, nunca mais seria vítima. Nunca mais permitiria que alguém determinasse meu valor. E um dia, de alguma forma, construiria uma vida que valesse a pena, mesmo que só para provar que meu pai estava errado. O trem seguia a noite adentro e com ele minhas lágrimas silenciosas. Mas algo estava nascendo em mim, algo que nem a morte de Eduardo, nem os abusos de meu pai, nem o abandono forçado da minha mãe conseguiriam matar a esperança teimosa de que, longe daquela casa, eu poderia me tornar alguém. Cheguei em São Paulo numa manhã nublada de junho de 1957. Nunca vou esquecer a sensação de descer daquele trem com uma sacola pequena contendo tudo o que eu possuía no mundo. O movimento da Estação da Luz me deixou tonta. Tanta gente, tantos sons, tantos cheiros diferentes. E eu, que nunca tinha saído da minha cidadezinha. Senti como se tivesse desembarcado em outro planeta, no bolso. O endereço da prima Celeste, escrito às pressas por minha mãe, Rua Augusta, trabalha na casa da família Mendes. Xuixo, nem sobrenome da prima, nem número da casa, nem mesmo se era parte de cima ou de baixo da rua. E Augusta, como descobri perguntando, era enorme. Caminhei por horas, parando em cada casa grande que via, perguntando pela família Mendes. Por uma empregada chamada Celeste, recebi olhares desconfiados, portões fechados na cara, algumas risadas e até um "suma daqui", menina de um porteiro mal-humorado. Ao entardecer, meus pés doíam tanto quanto meu coração. Sentei-me na escadaria de uma igreja, sem saber para onde ir. O pouco dinheiro que me restava não daria para uma pensão. E eu não conhecia absolutamente ninguém. Foi quando percebi uma senhora me observando. Devia ter uns 60 anos, cabelos brancos, rosto gentil. Aproximou-se lentamente. Você parece perdida, minha filha. Ela disse. Em qualquer outra situação, eu teria desconfiado. Meu pai sempre falava dos perigos da cidade grande, de como as pessoas eram malvadas. Mas naquele momento, esgotada e desesperada, contei-lhe minha história. O parte de lá disse que vinha do interior procurar trabalho, que estava tentando encontrar uma parente distante. Dona Lourdes, esse era seu nome. Era zeladora de um pequeno pensionato para moças que trabalhavam como domésticas. Tem um quartinho vago nos fundos. Ela explicou, não é grande coisa, mas tem um teto e uma cama. Pode ficar até encontrar sua prima ou conseguir trabalho. Seguia com uma mistura de alívio e medo. O lugar era simples, mas limpo. Um corredor com 5 portas, cada uma levando a um quartinho do tamanho de um armário grande. O meu tinha apenas uma cama estreita, uma mesinha com uma bacia e uma cadeira. O banheiro era compartilhado no final do corredor. As outras moças saem cedo para o trabalho e voltam à noite. Explicou Dona Lourdes, se quiser, pode ficar aqui 3 dias sem pagar. Depois disso, preciso cobrar algo. Mesmo que pouco, aquela foi a primeira gentileza genuína que recebi em muito tempo. Chorei abraçada àquela senhora que mal conhecia, enquanto ela acariciava meus cabelos como minha mãe fazia. Antes de Eduardo adoecer, na manhã seguinte, Dona Lourdes me deu café e pão e me ensinou como andar pela cidade. Mostrou-me onde ficavam as casas que sempre procuravam moças para serviço doméstico. Explicou os bairros, os ônibus, as ruas principais. Cuidado com os homens, advertiu. Moça bonita, como você atrai olhares. Nem todos com boas intenções. Comecei minha busca novamente.
agora de forma mais organizada, por 3 dias consecutivos. Bati de porta em porta, nos casarões dos Jardins e de Higienópolis, perguntava se precisavam de empregada, se conheciam a família Mendes ou uma doméstica chamada Celeste. Nada, muitos nãos, ríspidos, algumas promessas vazias de volta na semana que vem, olhares de cima a baixo, avaliando se eu seria confiável. Na noite do 3º dia, voltei ao pensionato exausta e desanimada no corredor. Cruzei com uma das moradoras que não tinha conhecido ainda. Ela carregava um uniforme branco e parecia tão cansada quanto eu. Você não vai aqui? Não é? Surita. Apresentou-se. Contei-lhe brevemente minha situação. A busca infrutífera por emprego. Ela suspirou. Colocando seu uniforme sobre a cama, estou saindo do hospital onde trabalho. Disse: não aguento mais. A supervisora grita o tempo todo. Os médicos nos tratam como se fôssemos invisíveis. Mas quis tentar. Estão precisando de alguém para a limpeza. Na manhã seguinte, lá estava eu na fila do Hospital Santa Casa. Mais de 20 mulheres esperavam pela mesma vaga. Quando chegou minha vez, a supervisora, uma mulher de meia idade com olhos duros, perguntou sobre minha experiência. Nunca trabalhei em hospital, confessai, mas cuidei da minha mãe e meu irmão doentes. Sei limpar, sei seguir ordens, aprendo rápido. Surpreendentemente, fui contratada, mais tarde, entende o motivo. O trabalho era tão pesado e o salário tão baixo que poucas aguentavam mais de um mês. Comecei naquele mesmo dia, limpando corredores, carregando lençóis sujos, esvaziando comadres. O cheiro de desinfetante misturado com doença impregnava minhas roupas, meus cabelos. Parecia entrar em meus poros, mas não reclamei. Cada noite voltava ao pequeno quarto no pensionato de Dona Lourdes, pagava minha diária. Tomava um banho rápido com a água gelada do chuveiro comunitário e caía na cama, exausta demais. Até para sonhar, dezembro de 1957, chegou meu primeiro Natal, longe de casa. Apesar do cansaço, da saudade que sentia de minha mãe, nunca mais tive notícias dela. Havia em mim uma sensação estranha de liberdade. Ninguém gritava comigo, ninguém me batia. Eu podia comer sem medo, dormir sem sobressaltos. Foi nascer improvisada no pensionato, com Dona Lourdes e as outras moças que conheci Polo. Ele era sobrinho da zeladora. Um rapaz quieto de 22 anos que trabalhava como assistente numa tipografia. Trocamos poucas palavras naquela noite, mas ele sorriu para mim de um jeito que fez meu estômago dar voltas. Em janeiro de 1958, uma mudança inesperada aconteceu. Uma enfermeira do hospital, Dona Ivone, me viu limpando a ala infantil com tanto cuidado que perguntou se eu gostaria de aprender a auxiliar os enfermeiros. Você tem mãos gentis, ela disse, e paciência com os doentes. Isso não se ensina? Assim começou minha verdadeira transformação. Nas horas vagas, entre um turno e outro, Dona Ivone me ensinava a aferir pressão, a aplicar injeções, fazer curativos simples. Emprestou-me livros básicos sobre anatomia e enfermagem que eu devorava à noite à luz fraca do meu quartinho. Em março, já trabalhava oficialmente como auxiliar de enfermagem. O salário melhorou um pouco e com ele minha confiança. Comecei a frequentar um curso noturno para terminar os estudos básicos. Era exaustivo trabalhar o dia todo. Estudar à noite, mas cada pequena conquista me afastava mais daquela menina aterrorizada que saiu de casa num trem de carga. Paulo e eu começamos a nos encontrar aos domingos. Ele me levava para conhecer parques, ou museus, lugares
que nunca imaginei que existissem. Era um rapaz respeitoso, nunca tentou nada que me deixasse desconfortável. Quando finalmente segurou minha mão, 6 meses depois de nos conhecermos, senti como se aquele fosse meu primeiro toque gentil vindo de um homem. Contei a ele partes da minha história. Não tudo, havia feridas que ainda não conseguia expor, mas ele entendeu o suficiente para saber que eu precisava ir devagar, que confiança era algo que eu estava reaprendendo a construir. Em 1959, Paulo me pediu em casamento. Tínhamos acabado de completar 1 ano de namoro. Foi num domingo simples. Enquanto caminhávamos pelo parque do Ibirapuera, não houve anel caro, nem joelho dobrado, apenas palavras sinceras de um homem bom que queria construir uma vida ao meu lado. Hesitei, não porque não o amasse, mas porque ainda carregava tantos medos. E se eu não soubesse ser esposa? E se a violência do meu pai estivesse dentro de mim, esperando para se manifestar? E se meus pesadelos noturnos, que ainda me acordavam gritando, às vezes afastassem Paulo tenho medo de não ser suficiente? Confessai. Ele segurou minhas mãos e respondeu algo que nunca esqueci. Antonia, você já é mais do que suficiente. É corajosa, forte, gentil. Apesar de tudo que passou, não quero que seja perfeito. Quero apenas caminhar ao seu lado nos dias bons e nos difíceis. Nos casamos em maio de 1960, numa cerimônia simples na capela do hospital. Dona Lourdes foi minha madrinha. Dona Ivone e alguns colegas do hospital formaram nossa pequena família improvisada. Paulo e eu alugamos um apartamento minúsculo no Brás, com apenas 1 quarto e uma cozinha diminuta, mas era nosso lar. Naquela primeira noite, como casados, quando Paulo me abraçou, senti um pânico antigo subindo pela garganta. Elle percebeu meu tremor e, en vez de insistir, apenas me abraçou até que eu dormisse. Foi o primeiro de muitos gestos que me mostraram que nem todos os homens eram como meu pai. Que amor não precisava doer. Os primeiros anos de casamento foram de adaptação e eu, que cresci em um lar violento, precisava aprender que nem todas as discordâncias terminam em gritos, que um prato quebrado não significa punição, que expressar sentimentos não era perigoso. Paulo foi meu professor nessa nova vida, com sua paciência inabalável. Em 1961, completei o curso de auxiliar de enfermagem formalmente através de um programa noturno que o hospital oferecia. Foi minha primeira formatura na vida. Quando recebi o certificado, chorei como criança. Paulo estava lá, aplaudindo de pé, com um orgulho que eu nunca tinha visto nos olhos do meu pai. Você conseguiu? Antonia, ele disse, me abraçando depois da cerimônia. Sabia que conseguiria. Continuei trabalhando na Santa Casa, agora com melhores condições e horários mais regulares. Paulo prosperava na tipografia, tendo sido promovido a gerente de produção. Nossa vida era simples, mas estável, algo que nunca pensei que teria. Em maio de 1962, descobri que estava grávida. A notícia veio com uma mistura de alegria e terror. Alegria pelo milagre da vida crescendo dentro de mim. Terror pelo que essa vida representava. Responsabilidade. Amor. Medo de falhar. E se eu fosse como meu pai? E se essa criança despertasse em mim os mesmos demônios que a perda de Eduardo despertou nele? Durante uma noite particularmente difícil, acordei gritando de um pesadelo onde via meu pai batendo em meu filho por quebrar um copo. Paulo me abraçou enquanto eu soluçava. Tenho tanto medo de ser
como ele, confessai. E se eu não souber amar essa criança, e se eu a machucar quando estiver com raiva, Paulo segurou meu rosto entre suas mãos. Você não é seu pai. Antônia, você escolheu ser diferente dele a cada dia desde que fugiu. Vi como você trata as crianças no hospital com tanta gentileza. Nosso filho será amado como você deveria ter sido. Em janeiro de 1963, nasceu nosso primeiro filho, Rodrigo. Sem, não dei a ele o mesmo nome do meu pai, mas o nome Roberto, que seria uma homenagem, eu quis transformar. Este Rodrigo cresceria sabendo que era amado, que era valioso, que era mais que suficiente, exatamente como era segurar aquele bebê nos braços pela primeira vez. Foi como encontrar uma parte de mim que não sabia que estava perdida. Ele tinha os olhos de Paulo e meu queixo teimoso era perfeito. E enquanto o amamentava nas madrugadas silenciosas, prometia-lhe todas as coisas que nunca tive: segurança, aceitação, gentileza, paciência. Voltei ao trabalho quando o Rodrigo tinha 6 meses. Foi difícil deixá-lo, mesmo sabendo que estava bem cuidado por uma vizinha que cuidava de crianças em casa. Cada separação parecia arrancar um pedaço do meu coração. Mas precisávamos da renda. E meu trabalho no hospital tinha se tornado parte da minha identidade. Em 1965 veio nossa segunda bênção. Mariana, batizada em homenagem à minha mãe, tão diferente do irmão, onde ele era calmo, ela era tempestade. Onde ele era tímido, ela era ousada e pura. Com 2 filhos pequenos, a vida ficou ainda mais corrida, mais apertada financeiramente, mas também mais rica em amor. Foi nesse mesmo ano que recebi a primeira notícia da minha cidade natal, uma carta endereçada ao hospital, escrita por uma antiga vizinha, Dona Josefa. O conteúdo me deixou paralisada. Minha mãe havia falecido 2 anos antes. Meu pé, sem ninguém para cuidar dele. Tinha sido encontrado morto em nossa antiga casa, vítima de cirrose hepática. A carta trazia detalhes práticos. A casa estava abandonada. Havia questões de herança a resolver, mas o que me atingiu como um golpe foi perceber que minha mãe havia partido sem que eu pudesse me despedir, sem saber que eu estava bem, que tinha construído uma vida que estava quebrando o ciclo de violência. Durante semanas, vivi um luto estranho e contraditório. Chorava pela mãe que amei, pela vida que poderíamos ter tido se as circunstâncias fossem diferentes. Quanto ao meu pai, não sabia o que sentir, havia raiva. Sem, mas também uma tristeza profunda pelo homem, que ele poderia ter sido, pelo pai que nunca chegou a ser para mim. Paulo sugeriu que voltássemos à minha cidade para resolver as questões práticas. Talvez para que eu pudesse me despedir propriamente. A ideia de retornar àquele lugar me causava pânico, mas também sabia que precisava enfrentar esses fantasmas. Em julho de 1965, voltei a Pequena, Santa Cruz. Tudo parecia menor, mais acanhado do que em minhas lembranças, a estação de trem onde parti anos antes, a praça central, as ruas estreitas. Paulo segurou minha mão enquanto caminhávamos até nossa antiga casa. O que encontramos foi desolador. A casa estava praticamente em ruínas, tomada pelo mato, com janelas quebradas e um cheiro de abandono. Entrar ali foi como voltar no tempo. Cada cômodo guardava uma memória, algumas boas, da época antes da doença de Eduardo, muitas dolorosas. No quarto que havia sido meu, encontrei surpreendentemente intacta uma pequena caixa de madeira escondida sob uma tábua solta no assoalho. Dentro dela, um tesouro inesperado, algumas fotos antigas da minha família,
incluindo uma de Eduardo sorrindo. Poucas semanas antes de adoecer, um diário de minha mãe revelando que ela havia tentado me encontrar em São Paulo, quando seu estado de saúde piorou, e uma carta endereçada a mim, que ela nunca teve chance de enviar. A carta era curta, escrita com uma caligrafia trêmula que denunciava sua fraqueza. Nela, minha mãe pedia perdão por não ter me protegido, por ter sido fraca quando eu mais precisava dela. Dizia que me amava, que sua maior tristeza era partir sem saber se eu estava bem, e terminava com palavras que guardo até hoje. Cheia ou feliz? Minha filha, seja a mãe que não pude ser, quebre essa corrente de dor que nos prendeu por tanto tempo. Sentada no chão daquela casa em ruínas, chorei como não chorava desde o dia em que fugi. Paulo me abraçou em silêncio, entendendo que aquelas lágrimas eram necessárias, que eram parte da cura. Nos dias seguintes, resolvi as questões burocráticas. A casa e o pequeno terreno eram tecnicamente meus agora. Decidi vender tudo e usar o dinheiro para um propósito maior. Antes de partirmos, visitei os túmulos de minha mãe e de Eduardo. Não fui ao de meu pai. Não estava pronto. Talvez nunca estivesse no cemitério simples da cidade. Deixei flores brancas e uma promessa silenciosa de que viveria a vida que minha mãe desejava para mim, que amaria meus filhos da forma que ela gostaria de ter me amado. De volta a São Paulo, usei o dinheiro da venda da casa para dar entrada em um apartamento próprio, maior que o alugado, com um quarto para cada criança. Era um sonho realizado, um lar verdadeiramente nosso, construído sobre alicerces de amor. Não de medo. M. 1967. Com os filhos um pouco maiores, consegui realizar outro sonho. Ingressar na faculdade de enfermagem. Estudar à noite, depois de um dia de trabalho. E cuidados com as crianças. Exigiu uma força que eu não sabia que tinha. Muitas vezes adormecia sobre os livros, exausta, mas Paulo estava sempre lá, preparando café forte, cuidando das crianças, para que eu pudesse estudar, acreditando em mim mais do que eu mesma. Rodrigo e Mariana cresciam saudáveis, cercados de amor. Fazíamos questão de que soubessem que eram valorizados por quem eram, não pelo que faziam ou deixavam de fazer. A primeira vez que Rodrigo quebrou um vaso jogando bola dentro de casa, me peguei prendendo a respiração, esperando uma explosão de raiva, que não veio, porque não era mais meu pai ali. Era eu. E eu escolhi reagir com calma, com um abraço e uma lição sobre responsabilidade, não com violência. Cada pequena escolha diária, cada palavra gentil em vez de um grito, cada abraço em vez de um tapa, cada momento de paciência em vez de explosão, era uma vitória sobre meu passado, uma prova de que podemos escolher ser diferentes, de que podemos curar nossas feridas mais profundas. 1970 May. Formei enfermeira. A cerimônia foi simples, mas para mim significava algo imenso. Rodrigo, com 7 anos, e Mariana, com 5, assistiram orgulhosos enquanto sua mãe recebia o diploma. Naquele dia, olhando para os rostos da minha família, percebi quão longe havia chegado desde aquela noite em que fugi no trem de carga. O caminho não foi fácil, ainda tinha pesadelos ocasionais, ainda me assustava com barulhos altos, ainda sentia um aperto no peito quando vi um homem gritando com uma criança na rua. As cicatrizes do passado não desapareceram completamente, apenas aprendi a viver com elas, a transformá-las em compaixão pelos outros que sofrem. Os anos 1970 trouxeram muitas mudanças para nossa família. Com meu diploma de enfermeira,
consegui uma posição melhor no hospital. Coordenando a ala pediátrica, o trabalho com crianças sempre tocou meu coração de forma especial, talvez porque via em cada rostinho assustado um pouco da menina que fui precisando de gentileza e segurança. Foi nessa época que comecei a notar um padrão preocupante: crianças que chegavam com ferimentos acidentais. Repetidamente, mães com olhares vazios e desculpas ensaiadas para hematomas próprios. Reconheci aqueles sinais porque os vivi. O silêncio cúmplice, o medo constante, a vergonha paralisante. M1972. Atendi uma menina de 9 anos. Luísa, com o braço quebrado, era a terceira vez em um ano que ela vinha ao hospital. Enquanto fazia o curativo, notei como ela se encolhia a cada movimento brusco, como evitava contato visual. Reconheci o comportamento era o meu próprio. Tantos anos atrás, conversei com a médica responsável, doutora Clara, sobre minhas suspeitas. Ela suspirou frustrada. Suspeitamos de abuso há tempos, Antônia, mas não podemos fazer nada sem provas. A mãe não fala, a criança nega. E quando informamos as autoridades, nada acontece. Aquela noite, não consegui dormir. Pensei na minha própria história, em como ninguém interveio, em como fiquei sozinha, até encontrar forças para fugir. Pensei em quantas mulheres e crianças viviam silenciosamente o mesmo inferno que vivi. Na manhã seguinte, tomei uma decisão que mudaria o rumo da minha vida. Procurei a doutora Clara e propus: vamos criar um espaço seguro aqui no hospital, um lugar onde mulheres e crianças possam falar, onde possam receber ajuda, onde saibam que não estão sozinhas. A ideia era ousada para a época. Violência doméstica era considerada assunto de família, algo privado, algo a ser escondido, mas doutora Clara, uma mulher à frente de seu tempo, aceitou o desafio. Conseguimos uma pequena sala no subsolo do hospital, mobiliamos com doações e em setembro de 1972 inauguramos o espaço Renascer. Inicialmente era apenas um serviço de aconselhamento. Depois do meu turno regular, eu conversava com as mulheres, ouvia suas histórias, mostrava que havia alternativas. Paulo me apoiou incondicionalmente, cuidando das crianças nas noites em que eu ficava no hospital até tarde. Uma das primeiras a nos procurar foi justamente a mãe de Luísa, Mariana. Ela chegou, num fim de tarde, olhando constantemente por cima do ombro, como se temesse ser seguida. Sentou-se à minha frente e, por quase 1 hora, não conseguiu dizer uma palavra, apenas chorou. Não a pressionei, ofereci um café. Sentei-me ao seu lado e esperei. Finalmente, em voz baixa, ela começou a contar sua história, tão parecida com a minha, que cheguei a sentir calafrios. Um marido violento, anos de abusos, o medo constante. A culpa por não conseguir proteger a filha. Não sei como sair. Ela murmurou: não tenho para onde ir, não tenho dinheiro. E ele diz que se eu tentar fugir, vai nos encontrar e será pior. Aquelas palavras eram como ecos do meu próprio passado. Peguei suas mãos entre as minhas e fiz algo que ninguém tinha feito por mim. Ofereci um caminho concreto. Você não está sozinha. Mariana, há um lugar para vocês ficarem temporariamente. Há pessoas dispostas a ajudar e eu posso garantir que existe vida, uma vida boa depois de sair dessa situação. Naquela noite, Mariana e Luísa foram as primeiras a utilizar uma rede de apoio que começamos a organizar, uma casa segura, administrada por uma ex-freira, onde mulheres podiam ficar enquanto reorganizavam suas vidas. Nas semanas seguintes,
Outras mulheres começaram a aparecer. Algumas vinham diretamente do pronto-socorro, outras por indicação de enfermeiras e médicos que notavam sinais de abuso, algumas simplesmente porque ouviram falar do Espaço Renascer através de cochichos no bairro. M1974. O projeto havia crescido tanto que não conseguíamos mais atender a demanda apenas com voluntários. Escrevi vários projetos solicitando apoio financeiro, bati em muitas portas. Enfrentei muitos nãos. A violência doméstica ainda era um tabu, algo que não existia em famílias de bem. Foi nesse período que conheci a doutora Lúcia, uma advogada que havia escapado de um casamento abusivo. Ela se ofereceu para dar orientação jurídica gratuita às nossas mulheres. Com sua ajuda, o projeto ganhou estrutura formal, tornando-se uma associação sem fins lucrativos. M1976. Conseguimos nossa primeira grande vitória. Uma pequena verba municipal para expandir o trabalho. Alugamos uma casa maior para servir como abrigo temporário e contratamos uma assistente social e uma psicóloga para compor a equipe. O Espaço Renascer tornava-se oficialmente o primeiro centro de apoio especializado em violência doméstica da cidade. Enquanto isso, em casa. Rodrigo e Mariana cresciam. Tentei sempre ser honesta com meus filhos sobre meu passado, contando partes da minha história conforme eles amadureciam e podiam compreender. Queria que entendessem por que aquele trabalho era tão importante para mim. Por que tantas vezes chegava em casa emocionalmente esgotada, mas realizada. M1978. Rodrigo, aos 15 anos, me fez uma pergunta que me pegou desprevenida. Mãe, você odeia meu avô pelo que ele fez com você. Parei para refletir, buscando uma resposta honesta. Não odeio mais. Filho, por muito tempo, odiai. Carreguei essa raiva como um escudo, como algo que me protegia, para que nunca mais fosse vulnerável. Mas percebi que esse ódio me consumia, me impedia de ser completamente livre. O que seu avô fez foi imperdoável e nunca vou esquecer, mas escolhi não deixar que o ódio defina quem sou. Rodrigo assentiu pensativo. É por isso que você ajuda essas mulheres para transformar o que aconteceu com você em algo bom. Exato. Meu filho inteligente havia compreendido que levei anos para perceber. A dor não precisa ser apenas destruição, pode ser semente. O sofrimento pode ser transformado em compaixão. Em propósito, os anos 1980 viram nossa casa ficar mais vazia e mais cheia ao mesmo tempo. Rodrigo foi para a faculdade de Direito em 1981. Inspirado pelos casos que havia acompanhado no Espaço Renascer, Mariana, sempre rebelde e apaixonada, escolheu psicologia em 1983, determinada a trabalhar com trauma infantil. Paulo e eu, agora com mais de 20 anos de casamento, redescobrimos um ao outro, as crianças crescidas, mais tempo para nós, para conversas longas, para pequenas viagens, para sonhar novos sonhos juntos. Aquele homem gentil continuava sendo meu porto seguro, mostrando diariamente que amar não precisa machucar. M1985. Uma rede de televisão fez uma reportagem sobre o Espaço Renascer. Hesitei em aparecer, em expor minha história publicamente. O medo do julgamento, da vergonha, ainda ecoava. Mas entendi que meu testemunho poderia alcançar mulheres que estavam sofrendo em silêncio, como eu sofri. A reportagem gerou uma avalanche de telefonemas, mulheres de todos os cantos da cidade, de todas as classes sociais. O abuso não discrimina,
Descobri. Acontece em mansões e em barracos, com mulheres letradas e com analfabetas. A dinâmica é sempre a mesma. Potter, control, medo. M1989. Aos 49 anos, recebi um prêmio da prefeitura pelo trabalho desenvolvido na cerimônia. Olhei para a plateia e vi rostos familiares. Paulo, Rodrigo, Mariana, mas também Mariana e Luísa. Nossa primeira família atendida, Luísa, agora uma jovem de 26 anos, havia se formado professora. Mariana tinha um pequeno negócio de costura e um novo companheiro, um homem gentil que a tratava com respeito. Vi também dezenas de outras mulheres que haviam passado pelo Espaço Renascer, agora voluntárias, multiplicando o apoio que receberam. A rede de solidariedade, que começou pequena agora, tinha ramificações por toda a cidade. Os anos 1990 trouxeram novos desafios e alegrias. Rodrigo se casou em 1992 e em 1994 nasceu meu primeiro neto, Lucas. Segurar aquele bebê nos braços foi como um milagre, a prova viva de que os ciclos podem ser quebrados, de que novas histórias podem ser escritas. Mariana, sempre independente, optou por não casar, dedicando-se integralmente ao trabalho com crianças traumatizadas. Vê-la florescer em sua carreira, forte e determinada. Me enchia de orgulho. M1997, Paulo enfrentou um problema cardíaco sério. O susto foi enorme. A possibilidade de perder aquele que havia sido meu alicerce por tantos anos me fez confrontar medos que achei que já tinha superado. Durante sua recuperação, passamos longos dias conversando sobre o passado, o presente. Sonhando com o futuro, você salvou minha vida. Sabia, confessei uma noite, sentada ao lado de sua cama no hospital, ela sorriu, segurou minha mão. Não, Antônia, você salvou a sua própria vida. Quando decidiu entrar naquele trem, eu apenas tive a sorte de fazer parte da sua jornada. Essa era a diferença fundamental. Paulo nunca tentou ser meu salvador. Me donou, ele foi parceiro, caminhando ao meu lado enquanto eu reconstruía minhas próprias forças. No início dos anos 2000, com a aposentadoria se aproximando, comecei a pensar no legado que deixaria. O Espaço Renascer agora tinha 3 unidades na cidade. Uma equipe multidisciplinar, parcerias com órgãos públicos, estava mais forte do que nunca. E eu sabia que continuaria mesmo sem minha presença diária. M2002, aos 62 anos, oficialmente me aposentei do hospital, mas continuei como consultora voluntária no Espaço Renascer. Havia uma nova geração de profissionais assumindo a liderança, trazendo ideias frescas, expandindo o trabalho que comecei. M2005. Recebi um convite inesperado, dar uma palestra na escola, onde estudei brevemente. Antes de fugir de casa, voltar àquela cidade pequena, aquela escola, foi uma experiência surreal. Algumas professoras mais antigas ainda se lembravam de mim. A menina quieta que desapareceu um dia, contei minha história para um auditório de adolescentes. Falei sobre violência, sobre ciclos familiares, sobre a importância de pedir ajuda, mas falei principalmente sobre esperança, sobre recomeços, sobre a possibilidade de escolher um caminho diferente, mesmo quando tudo parece perdido. No final da palestra, uma menina de uns 15 anos se aproximou timidamente. Como a senhora soube que merecia algo melhor? Perguntou em voz baixa.
Aquela pergunta me atingiu como um raio. Era exatamente o que eu questionava aos 17 anos. Será que merecia uma vida diferente? Será que era digna de amor, de respeito? Não soube de imediato. Responde honestamente. Foi algo que aprendi aos poucos, com cada pequena vitória, com cada pessoa que me tratou com dignidade. E um dia percebi que merecer uma vida boa não era algo que eu precisava conquistar, era meu direito de nascença. Como é o seu Roger? Aos 83 anos. Olho para trás e vejo uma vida que nunca imaginei possível naquela noite escura em que fugi. Tenho 2 filhos maravilhosos, 4 netos, amigos verdadeiros. Paulo, meu companheiro há 65 anos, ainda segura minha mão nas noites em que os pesadelos, cada vez mais raros, me acordam. O espaço Renascer continua maior e mais forte, agora dirigido por minha neta Júlia, filha de Rodrigo, que escolheu o serviço social como profissão. O ciclo de cura se expandiu para além do que jamais poderia imaginar. Se pudesse falar com aquela menina assustada de 17 anos, diria que a estrada seria longa e, por vezes, dolorosa, mas que valeria cada passo, que ela encontraria força dentro de si que nem sabia que existia, que aprenderia a amar e ser amada sem medo, que sua dor um dia seria transformada em propósito. E a você que me assiste agora, quero dizer, não importa quão escura seja a sua noite, o amanhecer sempre chega, não importa quão profundas sejam suas feridas, a cura é possível. Não importa o que te disseram que você vale, seu valor é inestimável. Simplesmente porque você existe. Obrigada por acompanhar minha história até aqui. Se ela tocou o seu coração, compartilhe com alguém que possa precisar ouvir que recomeços são possíveis se você estiver vivendo o seu próprio momento de escuridão. Plambres, assim como eu encontrei meu caminho para a luz, você também encontrará o seu. Não desista. O melhor capítulo da sua história pode estar logo à frente. Se vocês gostaram de acompanhar a minha trajetória, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e me contar nos comentários o que mais tocou seu coração nessa história. Até o próximo vídeo. Meus queridos, com amor, Vovó Antônia.